Vamos começar hoje a falar sobre Léo Strauss, este autor que foi resgatado nas últimas décadas com essa onda neoconservadora e pois ele é considerado um dos fundadores do neoconservadorismo. O filósofo Léo Strauss, ele é um gênio incomum. Ele não foi conhecido durante a sua vida, um grupo muito seleto de estudiosos que se encarregaram depois da morte deste pensador de alastrar as suas a sua obra, né? Nesse grupo pertenciam intelectuais, jornalistas e políticos e tudo mais. O conhecimento de Strauss, de forma indireta, passa por uma análise das questões marxistas, né? De forma que ele tenta analisar o sentido desse movimento e tudo mais dentro da filosofia moderna do século XX. Em sua vida, Strauss ele prezou muito pela descrição, ele foi um homem muito simples, discreto. Ele não almejava holofotes nem nada disso. Ele é considerado um dos maiores pensadores do século XX, dentro da Europa e tudo mais. E a sua grandeza consiste pela sua sutileza ao expressar o seu pensamento. Aqui no Brasil nós temos acesso aos seus livros que são publicados pela Realizações. E no primeiro livro dele, que é A Arte de Escrever, a gente pode definir Strauss como o artista da alusão do comentário, né? Para ele, a educação e a cultura podem ser resumidas como forma de diálogos com as grandes mentes da história. Então ele tem essa visão clássica do conhecimento. A leitura, a cultura, para ele, não é uma atitude passiva, mas ativa, onde você transmite ao outro através das tradições, seja da cultura, da oralidade, seja através da escrita, conhecimento, você gera no outro conhecimento. Isso é socrático. Já no livro Direito Natural e História, Léo Strauss faz uma tentativa bem agitada, né, de compreender o que houve no Ocidente após o fim da Segunda Guerra Mundial. Né? Ele foca no historicismo filosófico e o seu desdobramento, com o positivismo e o existencialismo. Então ele se dedica a analisar essas duas correntes de filosofias do século XX que foram geradas depois da Segunda Guerra. Depois de Strauss, ele vai se dedicar a responder questões de como Hitler foi possível, como o comunismo foi possível, como a regressão à barbárie foi possível e tudo mais. E se dedicando a responder a esses questionamentos, ele conclui que tudo isso se dá pelo abandono de Deus. Então, evidentemente, foi o abandono de Deus que possibilitou todos estas barbáries, toda esta destruição da própria humanidade. E a partir daí, com essa conclusão, ele vai buscar fundar uma via, um caminho que pudesse impedir a recaída do homem nesses caminhos. Então ele vai restabelecer o sentido do Deus. Na segunda metade do século XX, houve ali um triunfo do socialismo e de certas correntes ideológicas que falsificaram o direito natural. E ele vai se dedicar a criticar esses movimentos. Então, esse autor também, ele possuía uma convivência com a filosofia clássica. Ele era um amante da tradição socrática. Ele acreditava que existia algo fundamentalmente errado com a filosofia moderna. E ele diz que este algo de errado, esse parasita que existia dentro da filosofia moderna, era o desejo de popularizar a filosofia. É interessante notar que Strauss ele fala pelas entrelinhas, pois ele sabe que o filósofo ele não é compreendido por todo mundo. E aí ele vai ser prudente no seu falar e no seu escrever. Inclusive ele faz até uma análise histórica da incompreensão do filósofo, que essa incompreensão muitas vezes leva até a morte. Né? Isso aí ele apresenta exemplos existentes desde a antiguidade clássica, o caso de Sócrates, enfim. Então, ele apresenta, ele argumenta que o filósofo, por ser incompreendido,
deve encontrar uma arte de expressão bem sutil e até mascarada, né, para expor o seu pensamento. Ele afirma que o filósofo deve criar uma roupagem na qual e dentro dessa roupagem está o seu pensamento. Então a gente pode ver Strauss numa certa leitura de dissimulação do seu próprio pensamento, né? Ele vai aderir também a essa filosofia clássica e a maneira clássica de filosofar, que é a contemplação. E aí vai surgir depois a corrente marxista, que menospreza esse classicismo do Strauss e até aponta como um classicismo ingênuo. Sobre uns fatos da vida do Strauss, seria importante a gente considerar que ele é um alemão judeu de classe média e ele demonstrou uma grande habilidade intelectual, né? Ele iniciou sua vida acadêmica com apenas 16 anos e foi aluno de Edmund Husserl, Heidegger. Ele começou seus estudos com a fenomenologia, mas os seus grandes estudos viriam a ser sobre a filosofia antiga, a interpretação feita pelos filósofos judeus, islâmicos e medievais dessa filosofia antiga. E a influência exercida pela filosofia antiga e tudo mais sobre a filosofia política moderna. Ele também foi amigo de grandes pensadores do século XX, correspondia com Eric Wegelin, teve conhecimento por meio do movimento sionista alemão, a Hannah Arendt, uma judia, filósofa, professora. Se dedicou também um pouco a criticar o marxismo, ao comunismo e tudo mais. O Strauss, ele, a princípio, ele foi adepto do movimento sionista, só que depois ele dá uma guinada para a filosofia medieval e clássica, né? Que ele percebe que as respostas para as questões judaicas não estavam no sionismo, mas se encontravam em algo mais profundo, mais elevado que o sionismo. O sionismo pretendia se assimilar à vida moderna, fundar um Estado, e ele percebe que ser judeu dependia da assimilação da Torá. Logo, se adaptar à modernidade descaracterizava o movimento judaico. Pois também Strauss faz uma análise sobre a filosofia e ele conclui que a opinião e a filosofia elas são inimigas irreconciliáveis, historicamente falando, né? Ele nunca também ele faz uma crítica muito pesada em relação à filosofia moderna, né? Em relação à modernidade, né? A partir do desvio que houve nas correntes filosóficas, nas correntes filosóficas, com o passar do tempo. Para ele, a filosofia clássica ela resultava em uma atitude contemplativa, à verdade e ao bem, né? E essa atitude filosófica, ela pertencia à ordem do ócio, restrita a uma aristocracia que resultava em uma contemplação. A filosofia moderna, pelo contrário, já se caracteriza como uma ruptura deste princípio, né? Ela se propõe a se popularizar, a se fazer como operar e não como um ser ou um ver. Então, neste processo, a filosofia moderna, ela se entende como política, filosofia política e como um agente transformador, né? Um agente de salvação da humanidade e tudo mais, como uma espécie de messias que transforma a realidade. E na análise straussiana, ao trair a vida filosófica contemplativa e levar para a vida ativa, a filosofia moderna ela se condena à irracionalidade. E aí ela se condena essa irracionalidade e aí ela vai se contaminar pela política e pelos objetivos práticos de salvação da humanidade, influenciando também a estética, a arte, enfim, deixando para trás os aspectos clássicos contemplativos que são essenciais da filosofia. Com este rompimento, a filosofia moderna se perverte e transforma o culto à razão e à racionalidade em uma outra coisa totalmente diferente e distinta, resultando em uma razão que não é soberana e não é um fim em si mesmo. Deste aspecto, a filosofia moderna, a não buscar os aspectos da contemplação, vai se perder. Então, a filosofia de Strauss ela pode ser resumida como uma crítica à modernidade. Para ele, o virtuamento na filosofia moderna
ela passa a ser política e a servir interesses meramente políticos, deixando de ser aristocrática, contemplativa e passa a ser militante, resumindo-se em um mero agente transformador do mundo. Após essa análise sobre a filosofia moderna, Strauss vai se dedicar à filosofia clássica. Os seus últimos 20 anos de vida se resumem à análise da filosofia clássica. Depois ele morre lá em 1973. Após a sua morte, o straussismo vai se consolidar como uma doutrina de uma facção de conservadores americanos que representa um certo cinismo. Essa facção ela tem hoje inúmeros representantes no governo e até na mídia, que usam o que aprenderam com Strauss para analisar e debater as questões do dia a dia, as questões práticas. Então eles meio que deturpam aqui as influências de Strauss. Eles usam aquilo que adquiriram com Strauss para outros objetivos. Strauss, se estivesse vivo, não reconheceria, né, aquilo que foi feito com o seu pensamento. Alguns de seus discípulos, né, até ocuparam cargos importantes no governo Bush e no Partido Republicano americano. Então, na biografia de Strauss, há muitas controvérsias em torno da sua influência política. Isso já soma milhares de volumes, né? Que poucas biografias possuem verdade. E aí a escola straussiana, devido a estas pessoas, esses políticos morais, possuem uma má fama, né? Foi má rotulada. Porém, aqueles que estão começando o estudo da filosofia e desejam se aprofundar mais, entender a modernidade, recomendo a leitura dos livros deste autor, que estão disponíveis também, muitos livros estão disponíveis pela Realizações, que publica os livros deste autor. Então, recomendo e até a próxima.